E aí, pessoal? Cansado de estudar para concurso e não passar? Então você precisa assistir esse vídeo, porque eu vou mostrar os 6 prompts fantásticos que você vai estudar e vai utilizar para você passar em qualquer concurso público. Esses prompts, eles são baseados nas melhores técnicas de engenharia de prompt e na experiência de quem já passou em alguns concursos. Então, se você quer aumentar as suas chances de passar num concurso, não deixa de assistir esse vídeo do início ao fim. Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo, mas antes, irmão, roda a vinheta. Então, pessoal, como todo concurseiro, a primeira coisa que você vai fazer para estudar para um concurso público é fazer um planejamento de estudos. Então a gente vai vir aqui para minha tela e vamos dar uma olhada nesse primeiro prompt, porque você vai pedir para o ChatGPT para montar um plano de estudos para você. Então, primeiro prompt: atue como um especialista em preparação de concursos públicos. Para quem já viu meus outros vídeos, você sabe que você tem que dar uma persona para o ChatGPT, para ele atuar como um especialista em algo. E aí sim ele vai trazer melhores resultados para você. Então, atue como um especialista em preparação para concursos públicos e liste as matérias e assuntos que devo estudar para passar no concurso público, e aí entre colchetes, concurso. E você vai colocar qual concurso do seu interesse. Monte um cronograma detalhado e com todos os tópicos que devo estudar. Então vamos vir aqui para o ChatGPT e vamos ver como ele vai se sair nessa pergunta. Então, pessoal, eu coloquei um comando aqui para ele, aquele mesmo comando, atue como especialista em preparação para concursos públicos, mas eu coloquei aqui o concurso público qualquer, então auditor da Receita Federal do Brasil. E pedi para ele me listar todas as matérias e ainda por cima montar um cronograma detalhado. E aí ele começou: prepare para o concurso público, especialmente para um cargo tão disputado. Ele dá um resuminho ali e ele começa: matérias e assuntos, aí língua portuguesa, compreensão e interpretação de texto, ortografia, acentuação gráfica, pontuação e assim por diante. Lógica, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade geral, auditoria, comércio internacional, legislação aduaneira. E aí ele começa me dando o cronograma. Então primeiro ele listou todas as matérias, todos os tópicos que eu devo estudar, e agora ele está me dando um cronograma detalhado. Então, semana 1, de segunda a quarta, estude 2 horas por dia de língua portuguesa, de quinta a sexta, raciocínio lógico, sábado, direito tributário, domingo, descanso. Você vê que ele pensa até numa folga para você. Semana 2, segunda a quarta, direito administrativo 2 horas por dia, quinta e sexta, direito constitucional, sábado, contabilidade geral e assim por diante, pessoal. Ele vai me dar semana 3, semana 4. E aí, para completar esse prompt, pessoal, eu coloquei um outro prompt aqui que ele, de novo, vai atuar como um especialista em preparação para concursos públicos, só que ele vai listar agora detalhadamente todas as matérias que eu devo estudar para passar num concurso público. E aí eu peço para ele destacar todos os tópicos. Vocês vão ver que agora ele vai entrar no detalhe daquele ponto em específico que ele tinha colocado no prompt anterior. Isso vai deixar o seu plano de trabalho, o seu plano de estudo muito mais rico, muito mais detalhado. Então o que eu fiz agora? Eu coloquei o novo prompt, mas percebe que eu coloquei para ele que eu tenho que estudar para um concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, como antes, mas agora eu pedi para ele listar todos os tópicos que eu devo estudar para o tema Direito Civil, Pessoas Naturais e Jurídicas, que era um tópico que ele tinha me colocado no prompt anterior. Então, ali ainda estava muito aberto. Ok, eu tenho o tema da matéria Direito Civil, Pessoas Naturais e Jurídicas, só que eu quero saber todos os tópicos que eu preciso estudar. E aí ele começa. Ó, aqui estão os tópicos que você deve estudar sobre Direito Civil, Pessoas naturais e jurídicas. Pessoas naturais, qual é o conceito e início da personalidade, a capacidade de fato de direito, direitos da personalidade, nome civil, estado civil e assim por diante. Então, ele me deu muito mais riqueza de detalhes naquele pequeno tópico que ele tinha colocado lá, pessoas naturais e jurídicas, dentro da matéria Direito Civil. Agora que eu já tenho meu cronograma detalhado, agora que eu já tenho as matérias que eu preciso estudar e a lista de tópicos que eu preciso estudar de forma detalhada, eu vou começar a estudar. Então eu vou começar a pedir para o ChatGPT para ele me fazer um resumo de uma matéria específica que ele me listou no prompt anterior. Agora eu não quero mais que ele atue como um especialista em preparação para concurso público. Agora eu quero que ele atue como um renomado professor para preparação do curso, porque agora eu vou começar a aprender com ele. Então eu passo o prompt para ele: atue como um renomado professor para preparação para o concurso público, e aí eu boto o concurso qualquer, e forneça um resumo detalhado e estruturado em tópicos sobre o tema, e aí eu passo o tema específico, que ele já me passou no prompt anterior.
E aí eu peço, inclua exemplos e cenários aplicáveis para tornar os tópicos mais compreensíveis. O resumo deve ser rico em conteúdo e focado nos pontos-chave que são frequentemente abordados nesse concurso público. Pessoal, aqui ele vai me dar tudo que eu preciso estudar de forma reduzida. Vamos lá, vamos para o ChatGPT. Então eu passei para o ChatGPT aqui o comando, né, me atuar como renomado professor de preparação de concurso público e de novo continuo aqui como auditor da Receita Federal e forneça um resumo detalhado e estruturado em tópicos sobre o tema, e aí eu coloquei aquele mesmo tema anterior, direito civil, pessoas naturais, conceito de pessoa natural e personalidade jurídica. E aí pedi para ele incluir exemplos, cenários aplicáveis e para ele me fazer um resumo rico em conteúdo e focado nos pontos-chave que são frequentemente abordados. Olha, pessoal, eu estou pedindo para ele buscar no banco de dados infinito que o ChatGPT tem e me diz quais são os pontos-chave frequentemente abordados no concurso público. E aqui ele começa. Claro, aqui está um resumo detalhado, estruturado sobre o tema. Vai me falar qual o conceito, início da personalidade, fim da personalidade. Aí ele explica sobre personalidade jurídica, quais as características, exemplos de cenários aplicáveis, pontos-chave para o concurso. Pessoal, isso aqui é fantástico. Você vai passar em qualquer concurso público de forma fácil, parar de comprar apostila, parar de ir a cursos infinitos do professor XPTO. Pessoal, agora isso aqui começa a ficar lindo, tá? Olha esse prompt que eu criei para vocês com as melhores práticas de engenharia de prompt. Atue como um renomado professor preparador para concursos públicos e você irá me fazer perguntas de múltipla escolha seguindo as regras abaixo. Então, o quiz é sobre tema. Quiz ali tá errado, tá com S, é com Z, hein? Estude português. É sobre o tema, e aí eu coloco o tema, para eu estudar para o concurso público. Me faça uma pergunta por vez de múltipla escolha, divididas em letras A, B, C e D, sendo apenas uma letra contendo a resposta correta. O quiz deve começar com perguntas de nível iniciante e irá avançando até chegar a um nível avançado de dificuldade. Somente após minha resposta você deve me dizer se eu estou certo ou errado e me dar um feedback construtivo para eu aprimorar o entendimento sobre o tema da pergunta. E em seguida você deve me perguntar se quero responder a mais uma pergunta sobre o mesmo tema. E caso eu responda sim, me faça uma nova pergunta sobre o mesmo tema, aumentando o grau de dificuldade a cada pergunta. Só pare quando eu responder não. Então, pessoal, passei um prompt aqui, né? De novo, eu tô pedindo para ele para me falar sobre um concurso público de auditor de fiscal da Receita Federal, e o tema que eu passei é o mesmo anterior, direito civil, pessoas naturais, conceito da pessoa natural e personalidade jurídica. Então ele começou, ótimo. Vamos começar com uma pergunta de nível iniciante. O que é uma pessoa natural? E aí eu tenho 5 possibilidades, e como eu pedi para ele, eu quero 5 possibilidades com uma correta e obviamente 4 erradas. Então eu vou lá, eu vou chutar qualquer coisa aqui, tá, pessoal? Então, digamos que eu responda A. Ele começa a me dar a resposta correta e ele começa a me dar um feedback construtivo. Então, a resposta correta é B, um ser humano vivo. A pessoa natural é o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. A alternativa A refere-se à pessoa jurídica, que é uma entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como sujeito de direitos e obrigações. E aí ele pergunta, porque eu passei esse comando para ele, você gostaria de responder a mais uma pergunta sobre o mesmo tema? E eu respondo, sim. E ele vai me fazer uma segunda pergunta. Resposta B. Correto, a resposta B. No momento do nascimento com vida, a personalidade jurídica da pessoa natural inicia-se com o nascimento com vida. E aí ele pergunta mais uma vez, você gostaria de responder a mais uma pergunta? E se eu continuar respondendo sim, ele vai me continuar fazendo perguntas. Ótimo, então eu vou responder não aqui. Tudo bem, se precisar de mais perguntas ou qualquer outra coisa, estou aqui para ajudar. Boa sorte com seus estudos e no concurso. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a estudar para redação. É um ponto importantíssimo em muitos concursos públicos. Então, o que eu peço para o ChatGPT? Atue como um renomado professor preparador para concursos públicos e crie uma redação de alta qualidade sobre o tema para o concurso público XPTO. E aí eu dou mais contexto para ele. O texto deve ter uma estrutura clara e argumentos bem fundamentados. Após a elaboração do texto, apresente uma análise detalhada da redação, destacando os principais pontos, as palavras-chave utilizadas e a estratégia utilizada na argumentação. No fim, forneça sugestões de melhorias ou temas que preciso estudar para embasar melhor minha argumentação. Então, pessoal, passei o mesmo prompt para ele. Atue como renomado professor preparador para concursos públicos e me faça uma redação
sobre o tema direito constitucional tributário para o concurso auditor da Receita Federal. E aí ele começou, ele primeiro me dá o título, a espinha dorsal do Estado, o direito constitucional tributário. E ele começa com uma introdução, desenvolvimento. Agora ele começa analisando a própria redação. Então ele diz, a redação apresenta uma estrutura clara e argumentos bem fundamentados, a introdução apresenta o tema e sua importância, o desenvolvimento explica os princípios constitucionais que regem o direito constitucional tributário e a conclusão resume a importância do tema e dos princípios apresentados. Só que, de novo, pessoal, não adianta aprender lendo. Então agora a gente vai para a parte mais difícil. A gente vai passar esse prompt para ele. Atue como um professor de banca de concurso público. Olha que legal. Agora eu quero que ele corrija a minha redação. Então, corrija a redação a seguir sobre o tema XPTO. E aí, suas correções devem focar em gramática e estruturação do texto. Dê uma explicação com base na qualidade do texto e forneça feedbacks detalhados em formato de tópicos sobre cada erro ou problema encontrado e o que deveria ser escrito. Forneça também sugestões de argumentação em cada ponto do texto abaixo. E aí eu boto entre aspas ali qual o texto que você vai colar. E ele começa. A redação apresenta uma estruturação bem organizada com introdução, desenvolvimento e conclusão. O autor demonstra um bom entendimento do papel da Polícia Federal na manutenção da democracia e dos direitos humanos. No entanto, há alguns pontos que podem ser melhorados ou corrigidos. E aí ele começa, a gramática. O texto é bem escrito e a maioria das frases, então ele sempre me dá, ainda por cima ele é educado, ele sempre me dá um feedback positivo, um feedback construtivo. Então ele primeiro começa elogiando que está bem escrito e a maioria das frases estão corretas gramaticalmente. No entanto, há uma pequena correção a ser feita e aí ele começa as correções. Aí ele vai para o tópico, a argumentação. Então o autor apresenta argumentos relevantes sobre o papel da Polícia Federal na manutenção da democracia e dos direitos humanos e assim por diante. Pessoal, aqui você vai escrever uma redação, ele vai te dar sugestão de melhoria, ele vai te corrigir, você vai reescrever, só que é melhoria contínua. Isso aqui é aprovação no concurso público. Vamos fazer um brinde à sua aprovação. Vinhozinho bom. E aqui, pessoal, eu vou passar o prompt para mim, que é o prompt matador, tá? Então aqui é a forma mais fácil que eu, pelo menos, sempre adorei estudar, que é fazendo mapa mental. Quando você faz um mapa mental, aquilo tá dentro da sua cabeça de uma forma que as coisas estão ligadas e elas não se dissociam mais. Então, atue como um renomado professor preparador para concursos públicos e crie um mapa mental sobre o tema para o concurso público. O mapa mental deve ser muito bem estruturado e detalhado e, quando possível, usar técnicas mnemônicas ou músicas para facilitar o estudo. Olha que legal, cara. Então, pessoal, vale ressaltar que esse último prompt ele só funciona no ChatGPT 4, que é a versão paga do ChatGPT da OpenAI, tá? E por quê? Porque ele precisa de um plugin, esse plugin aqui, que se chama Whimsical Diagrams, que é um plugin que cria mapas mentais, tá? Atue como um renomado professor preparador para concursos públicos e crie um mapa mental sobre o tema legislação aduaneira. O mapa mental deve ser muito bem estruturado, detalhado e, quando possível, usar técnicas mnemônicas ou músicas para facilitar o estudo. E aí ele começa, ele primeiro está listando o esboço básico do mapa mental, tá? Vocês já vão entender. Então ele está aqui, legislação aduaneira, conceitos básicos, impostos e tributos, regimes aduaneiros. E olha que interessante, aqui que é o ponto que eu queria chegar, né? Então ele criou aqui um mapa mental. Então, legislação aduaneira, o que você precisa lembrar de legislação aduaneira? Os conceitos básicos. Então, o que é um território aduaneiro? Eu posso ver esse mapa mental aberto, tá, pessoal? Eu posso clicar aqui, ele vai pular direto pro site desse aplicativo, desse plugin, o Whimsical, e aí ele me abre de forma melhor, né? Então, impostos e tributos, regimes aduaneiros. Quais são os regimes aduaneiros? Regime comum de importação e exportação, regimes aduaneiros especiais e regimes aduaneiros específicos. Infrações e penalidades, processo administrativo fiscal. Então, pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido muito valiosas para você e que você tenha o sonho, conquiste seu sonho de passar no concurso público. Então, se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, que vão ser válidos para a sua vida, para os seus sonhos, para você atingir as suas metas, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho para você não perder nenhum vídeo que vai vir na sequência. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário aqui que tipo de prompt você quer que eu apresente para vocês. E pessoal, muito obrigado mesmo por assistir o vídeo e não esqueça, o futuro é agora. Te vejo no próximo vídeo.